É claro que tem o caso da doença, da questão hormonal, da depressão, mas algum transtorno na mente da pessoa, mas geralmente o suicídio ele não surge, essa ideia não surge na cabeça da pessoa da noite para o dia. Muito menos é um ato de covardia, né? Porque às vezes no nosso preconceito, na nossa ignorância, a gente fala assim, covarde, não quis enfrentar a vida, é fácil. Gente, não é o caminho mais fácil. Você já parou para pensar, imaginar o que deve ser a pessoa planejar isso? Que nível, que transtorno, que sofrimento, que angústia para a pessoa planejar e decidir que ela não vai mais viver. Gente, isso não é covardia, não. Isso não é o caminho mais fácil, não. Na verdade é um caminho muito difícil. Deve ser muito difícil fazer isso. Chegar a esse nível até de coragem, daí falar assim, chega. São pensamentos exaustivos de muito tempo na cabeça da pessoa. Muitas vezes de alguém que talvez já tentou de tudo o que estava ao seu alcance e simplesmente não achou mais respostas. Então entrega os pontos. São pessoas que não viam mais saída, não acreditavam mais em algum tipo de mudança na sua vida. A pessoa, para ela chegar nesse nível, ela olhou para todos os lados, para dentro de si, ela olhou para tudo e ela simplesmente não viu mais uma forma de algum tipo de problema ser resolvido. Ela simplesmente não encontrou resposta em mais nada. Gente, pensa que situação, que triste. Sabe, e nós, por vezes, não cometemos suicídios, mas quantas coisas em nossas vidas nós já entregamos o ponto. Desistimos de buscar mudança. Não acreditamos mais que determinadas áreas podem ser diferentes. Talvez nós também não encontramos as respostas que tanto necessitamos. Não tiramos a nossa vida física, mas desistimos da vida que Deus conquistou para nós. Abrimos mão de buscar viver aquilo que o Senhor tem para nós. E eu preciso te dizer essa noite que em Cristo encontramos todas as respostas. Eu preciso que você se lembre que em Cristo há toda a resposta. Tudo que nós não encontramos nas pessoas, nas coisas, enfim, Cristo é a resposta. O Senhor é a resposta. Sabe, ali em João 10:10, um texto muito conhecido, né? João capítulo 10, versículo 10, diz assim, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deixa eu explicar uma coisinha sobre João 10:10. Talvez você já ouviu isso, porque eu já ouvi, acreditei assim muitas vezes. Quando a Bíblia fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ali em João capítulo 10, versículo 10, esse ladrão não é o diabo. Você sabia disso? Que este ladrão que Jesus está falando assim, olha, o ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Não é o diabo, como muitas vezes nós já interpretamos. Como muitas vezes nós pregamos e falamos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não, ali o contexto é de pessoas. Falsos pastores, falsos profetas, falsos cristãos, que ali Jesus está dizendo, olha, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor verdadeiro. Agora, aqueles que não conduzem as ovelhas até a porta, esses são os ladrões, que só está querendo roubar, está querendo matar, está querendo destruir. Gente, isso é muito forte. E Jesus, ele diz assim, olha, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida eterna.
eterna, vida abundante ali, é a zoe de Deus, é a vida de Deus, a vida eterna. Porque aquilo que nós não encontramos em pessoas, aquilo que nós às vezes não encontramos no outro, no próximo, nós vamos encontrar no Senhor. É Ele quem nos dá vida em abundância. É Ele que veio para que nós tenhamos vida em abundância. Então eu quero te dizer, eu não sei se você já foi decepcionado por pessoas, se você já se frustrou com pessoas, já sentiu que pessoa apenas esteve perto de você para aproveitar de você, para te roubar algo, mesmo que seja a sua essência, sabe, para se aproveitar de quem você é, ou para pessoas perto de você que sempre mataram os teus sonhos, que sempre tentaram te prejudicar. Não importa, Jesus te dá vida e vida em abundância. Sabe, Jesus ali, Ele está falando para aquilo que acontecia no natural. Porque a gente fala assim, amém, Jesus me dá vida e vida em abundância, é eternamente com Deus. Não, mas Jesus estava prometendo uma vida abundante para aquele povo que estava sendo enganado pelos religiosos, pelos falsos profetas. Falando também de uma vida aqui na terra. Igual eu estava conversando com uma irmã há pouco, e é uma frase do meu marido: Deus não apenas te livra do inferno, mas Ele te livra de uma vida infernal. Amém, meninas? Deus não apenas tem vida eterna para você, mas Ele tem uma vida plena aqui na terra para você. Não é uma vida perfeita. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, vão ter problemas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, Jesus apontando para uma vida de qualidade com Ele, aqui na terra. Não entregue o ponto. Não desista da vida que o Senhor tem para você. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quando eu sei que entrei em um estágio de desistência em minha vida? Talvez você vivia num estágio de desistência na sua vida e você não estava percebendo que o seu comportamento diante de Deus pode ser um comportamento de quem está desistindo da vida de Deus, daquilo que o Senhor tem para você. Eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos aprender com essas duas irmãs. João capítulo 11, a partir do verso 17, nós vamos ler até o versículo 44 essa história. Acompanha comigo, diz assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, pensando que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-o e deixe que ele vá. Até aí. Amém? Você pode fechar os olhos um instante? Senhor Deus, Pai amado, a Tua palavra é viva e poderosa. Nós cremos, a Deus, que ela tem o poder de separar, Senhor, juntas e medulas, alma do Espírito. Ela penetra no íntimo do nosso ser. E nós pedimos que a Tua palavra nessa noite venha tocar os nossos corações, venha fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam, que ela possa, Senhor, destampar os nossos ouvidos espirituais e que possamos ter uma mente para entender aquilo que o Senhor está falando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão tão quietinhas? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Como eu sei que a minha vida está num estágio de desistência? Quando, primeiro, versículo 20 ali, né, até o 28, quando eu creio no poder de Deus para todos, menos para mim mesmo. Olha só, quando eu creio no poder de Deus de modo geral, mas não consigo crer mais no poder de Deus para a minha vida. Já teve aquela sensação assim, ó, eu já ouvi tanto isso. Não, Deus está preocupado com coisas mais importantes. Como se Deus não conseguisse, sabe? Ou Ele faz uma coisa ou Ele faz outra. Tipo a gente, assim, que a gente bota a água do café para ferver, vai lá colocar a roupa para lavar, e no meio do caminho, você pega a vassoura e esquece que a água está fervendo. Ah, não, é só eu, né, que já passei dos 40. Gente, abre aspas, esses dias, ontem, o almoço estava pronto na cozinha lá embaixo, eu subi na geladeira de cima para pegar a salada. No caminho eu olhei o banheiro e lembrei que eu estava com vontade de ir no banheiro. Eu entrei, fui no banheiro, saí, voltei pro almoço. E o que eu fui fazer lá? Salada, ó, ficou. É esse nível que a gente vai ficando. Mais alguém? E aí quantas pessoas falam assim: não, Jesus está preocupado com coisa mais importante do que esse problema na minha vida. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: você é muito importante. Jesus pagou com o sangue dele pela sua vida. Cada área da sua vida, Deus se importa. Cada situação que você vive, Deus vê e Deus se importa. Você deve viver intensamente assim com o Senhor. Não tem limite para orar. Não tem limite para buscar em Deus. Não tem uma cota. Eu já venci a minha cota com Deus. Já viu? Eu já vi aqueles
mega religiosos que oram assim: Senhor, se eu tenho crédito no céu. Minha irmã, nós não temos crédito no céu. Não há nada que possamos fazer que nos faz merecedoras. Mas nós temos um Deus misericordioso. E a misericórdia dele não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Sabe, e tudo que você vive, e tudo que você precisa, e cada detalhe da sua vida, seja externo ou interno, Deus se preocupa. Deus vê, Deus se importa com cada área da sua vida. Sabe, Marta, ela tinha fé para que o poder de Deus era para todo mundo, menos para ela. Marta crê e declara o poder de Jesus, mas não para viver o poder na sua história. Veja, ela concorda com Jesus, ela reconhece o poder de Jesus, ela diz assim: eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é aquele que havia de vir e que tem todo o poder. Ela concorda, ela declara o poder de Jesus, mas ela declara isso e crê isso de um modo geral, não pela causa dela. Ela fala assim: todos vão ressuscitar, né, Senhor? A prova disso que ela faz o quê? Ela volta para casa dela. Minha irmã, Jesus está na tua frente, teu irmão está morto. Jesus fala assim: Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu não sei você, mas eu ia falar assim: amém, Jesus, então vamos lá agora. Eu não ia correr o risco de perder Jesus mais de vista. Não é assim? Mas quando a pessoa está num estágio de desistência, ela não consegue mais acreditar. E sabe, isso não é desmerecer o poder de Deus. Talvez você está aqui e você fala assim: mas eu não desmereço o poder de Deus. Eu reconheço o poder de Deus. Eu até declaro o poder de Deus. Eu proclamo o poder de Deus. Eu falo para todo mundo: Deus é poderoso. Fique em paz, minha irmã, vai dar tudo certo. Mas quando é com você, quando é para a sua vida, você sempre acha que não é tão importante assim para que Deus dê atenção. Que isso não vai mudar. Desistência. Será que você está como Marta? Você crê em Jesus, sabe do poder dele, declara o poder dele, mas você ouve e volta para casa. Simplesmente, culto após culto, palavra após palavra, você volta para casa. Sabe, minha irmã, ali em Isaías 41, no versículo 13, diz assim: porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu te ajudo. Você serve um Deus que te toma pela mão, que caminha com você, que pode e tem o desejo de resolver e tocar em todas as áreas da sua vida. Não é só para o outro, não é só para quando chegar o grande dia e que todos vão viver eternamente sem nenhum problema. Esse dia vai chegar mesmo. Nós vivemos para isso, nós cremos na eternidade. Você crê na eternidade? E isso é verdade, você deve ansiar por esse dia, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Esse tem sim que ser o anseio do nosso coração, mas Deus está de mão dadas com você aqui agora, aqui na terra, lá na tua casa, no teu trabalho, no meio das dificuldades da sua vida. Ele não desampara você. Você pode usufruir e desfrutar disso hoje. É agora. O tempo do Senhor é agora. Amém? Segunda coisa, também ali no versículo 20, quando nós corremos para Jesus, apenas para lamentar e não buscar milagre. Olha só, quando Maria diz a Jesus, né?
Aí Marta vai lá e chama Maria. Aí Maria vai correndo. Aquela que sentava aos pés de Jesus, que ouviu de Jesus assim: olha, Maria, você escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, isso ninguém vai tirar dela. Aquela que amava ouvir as palavras de Jesus. Quando Marta fala para ela: Maria, Jesus chegou e está te chamando. A Bíblia fala que rapidamente ela corre. E ela chega e ela se lança aos pés de Jesus. E ela fala o que também para Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Maria fala isso para Jesus, nós precisamos entender pelo caráter ali que a Bíblia mostra de Marta e Maria. Ela não estava culpando Jesus. Não era uma frase de que ela estava culpando Jesus. Ah, tá vendo, Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A culpa é sua porque você não estava aqui. Não era isso, pelo contrário. Maria estava reconhecendo que se Jesus estivesse lá, ele teria poder para curar o seu irmão. E mais uma vez, Jesus ensina que Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Sabe o que Maria faz? Ela vai aos pés de Jesus para lamentar. Será que as nossas orações têm sido orações de lamento? Em nenhum momento você vê ela dizendo assim: Jesus, que bom que o Senhor está aqui, porque agora eu sei que o milagre vai acontecer. Ela vai com honra, ela vai em humilhação, ela vai sabe assim, com respeito, em adoração a Jesus, mas com ar de desistência, assim: olha, eu lamento, agora é tarde demais. Lamentação. Sabe quando nós paramos de correr aos pés de Jesus para buscar milagre, para buscar renovo de vida, para buscar transformação? Quando nós acreditamos que não dá mais tempo. Quando nós acreditamos que não tem mais solução. Quando nós achamos que o tempo passou, que a oportunidade passou, que as escolhas erradas já foram feitas, que a decisão já foi tomada. Quando nós estamos com esse pensamento impregnado em nós, nós paramos de nos curvar para clamar, para buscar, e crer no milagre de Deus, e passamos a buscar a Deus só com as nossas lamentações. Ela estava aos pés de Jesus, ela estava ali com Deus, mas ela estava se lamentando. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. Minha irmã, a vida de Deus não tem prazo de validade. Os milagres do Senhor não têm prazo de validade. E eu amo o fato que Jesus faz questão de chegar no quarto dia para provar isso para Marta e Maria, e para ensinar isso para nós aqui hoje. Não importa o tempo, sabe? Provavelmente Maria ouviu muitos milagres, viu talvez caminhando com Jesus, viu Jesus curando muitas pessoas, mas a morte era um ponto final para eles. A morte era algo assim que acabou. Ninguém nunca tinha vencido a morte. A morte era o final de tudo. Mas Cristo venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele tem domínio sobre a vida e a morte. E Ele ensina isso para Maria e para Marta. Sabe, ele chega no quarto dia, no qual a tradição dizia que nada mais poderia acontecer. Até o terceiro dia eles acreditavam que algo poderia acontecer, mas no quarto dia era impossível. A crença deles nem alcançava mais o quarto dia. Mas Jesus chega e ressuscita Lázaro no quarto dia. Eu não sei qual área da sua vida você pôs um ponto final, minha irmã.
Eu não sei qual área da sua vida, para você isso já morreu. Talvez foi um sonho, que um dia você teve assim, olha, esse sonho já morreu. Passaram-se muitos anos. Eu perdi a oportunidade, eu perdi as condições para viver isso. Talvez a restauração de um relacionamento, da sua casa, e que você olha e fala assim, isso não muda mais. Minha irmã, isso é desistência, e o Senhor não te chamou para desistir. Pode ser o 4º dia, o 4º ano, pode ser décadas que você está lutando. Deus não tem prazo de validade. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. O Deus que agiu ontem, pode agir hoje, vai continuar agindo na sua vida. Não desista. Não desista do que você pode viver em Deus, da vida da sua casa, do seu chamado, do seu ministério, da prosperidade na sua vida, de algo que estava no seu coração. Não desista. Viva o que Deus tem para você. E tem mais. Mesmo que você não estava crendo o suficiente para continuar buscando Jesus por essa causa, hoje Ele manda te chamar. Eu acho lindo esses detalhes, porque Marta fica sabendo e ela corre para Jesus. E Jesus fala assim, agora vai lá e chama Maria. Ele manda chamar. Quando a gente está muito preso nas nossas lamentações, nas nossas dores. Maria estava lá sentada dentro de casa, com um monte de gente do lado dela, consolando ela. Mas Jesus chama ela, Maria. Esse texto é muito rico, porque Jesus não entra na aldeia. Jesus não entra naquele lugar. Por que Ele não entra naquele lugar? Jesus fica lá do lado de fora da aldeia. E de vez ele ir até Marta e Maria, Ele arranca elas daquele lugar de lamento. Ele chama elas para fora daquele lugar de tristeza, de luto, de dor, para entregar as palavras de vida para elas. Ei, por isso que eu falei, Deus honra a sua atitude de estar aqui hoje. Porque você está aqui hoje, é Deus te chamando para fora, talvez de um ambiente de lamento. É Deus te chamando para fora do ambiente, sabe, de desistência, de dor, de sofrimento. Deus falando assim, olha, vem para onde você ouve as palavras de vida. Vem para onde você ouve palavras que vai te tirar desse lugar de desistência. E por último, a palavra do Senhor, ali no verso 39 e 40, quando que nós estamos vivendo uma vida de desistência, quando nós enxergamos os desafios maiores do que o poder de Deus. Jesus disse que vai ressuscitar Lázaro. E Marta está preocupada com o que, gente? Com o cheiro. Não, Jesus, não tira pedra não. Já faz 4 dias, está cheirando mal. Minha irmã, eu sou daquelas assim que a minha mente, ela entra na história, né? Eu não sei se Lázaro precisou sair, quando ele saiu, correr e tomar um banho. Ou se Jesus já ressuscitou ele e já arrancou o fedor lá, né? Do corpo em decomposição e já perfumou ele também. A Bíblia não dá esses detalhes. Mas o que é um mau cheiro diante de alguém morto ressuscitar? Diga para mim. Fala a verdade. Não, Jesus, não ressuscita não, deixa morto lá. Não, Jesus, deixa lá enterrado mesmo, porque vai cheirar mal. Minha irmã, pensa comigo. Ela focou mais no desafio do que no que Jesus estava dizendo. Olha, tira a pedra, eu vou ressuscitar. Não, está cheirando mal. Ela focou muito mais no problema. O desafio, às vezes, impede as pessoas de viver aquilo que Deus tem. Porque, minhas irmãs, vai sempre ter desafio. Vai ser sempre desafiador, mas não impossível.
vai ser sempre, sabe, você vai sempre ter que encarar algo. Vai sempre ter um esforço da nossa parte. Deus vai sempre exigir algo da nossa parte. Mas Ele está conosco. Ele que nos capacita. É Ele que vai à nossa frente. Quantas vezes nós desistimos da vida de Deus, a vida que Deus tem para nós, por focar nos desafios, talvez até o preço que isso vai custar, e tem coisa que para viver vai custar um preço. Tem coisa de Deus para nós que custa. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa salvação não custou nada. A nossa salvação foi de graça e pela graça. Foi pela graça que o Senhor nos alcançou. E isso não teve preço para nós. Quem pagou foi Ele, com sangue inocente. Mas viver a vida com Deus, às vezes vai nos custar tudo. A nossa salvação não nos custa nada. Mas viver com Deus, todo dia, de mão dada com o Senhor, e podendo desfrutar da vida em abundância, vai nos custar tudo. E tem pessoa que desiste disso, prefere deixar algo morto lá enterrado no canto, para não pagar preço, para não pagar o preço, para não encarar os desafios, por medo às vezes do que vai cheirar, do que vai vir à tona. Minha irmã, nada se compara ao que Deus tem para você. Nada se compara. Quantas pessoas abrem mão de uma vida ministerial, uma vida ali envolvida para servir o Senhor, porque não querem pagar o preço de santidade, não quer pagar o preço de abandonar alguma coisa que desagrada a Deus. Quantas vezes a pessoa abre mão de caminhar com Deus, porque não quer pagar o preço ou o desconforto de agradar pessoas, de desagradar pessoas, porque se tem uma coisa que gera desconforto em nós, é desagradar pessoas, sim ou não? Ninguém gosta. Ninguém gosta de desagradar pessoas, principalmente nós mulheres, que somos todas sentimentais, né? Que somos, a gente gosta, né? De estar bem com todo mundo. Mulher se importa com a opinião do outro. Mulher fica preocupado com o que o outro está pensando, muito mais do que homem. Eu posso dizer isso porque eu tenho 3 homens em casa. Quer dizer, agora só um, né? Mas eu sei. Eles pensam diferente. Se eles estão convictos, se eles estão certos de que isso é o certo, eles não estão nem aí para o que os outros vão pensar, o que vão achar deles. Uns mais do que os outros, né? Tem uns que literalmente não se importam com nada. Mas nós mulheres não, a gente sofre, a gente fica preocupada. Ai, será que a pessoa me entendeu errado? Será que ela está chateada porque eu não quis ir lá? Minha irmã, se é algo que desagrada ao Senhor, pague esse preço. Viva o desconforto de desagradar as pessoas, mas viva o que Deus tem para você. Eu quero te encorajar a isso. Viva o que Deus tem para você. Quantas pessoas têm medo de abandonar práticas que desagradam a Deus? Tem medo de ter que pagar o preço da oração, o preço do jejum, o preço de uma vida em santidade. Jesus diz para Marta assim: eu não te disse, Marta, eu não te disse que se você crer, você verás a glória de Deus? Marta, como assim? Já tem 4 dias e cheira mal. Eu não falei para você, você só precisa crer, Marta. O que é, minha irmã, que Deus já falou para você? O que é que Deus já te prometeu? O que é que você já ouviu da parte de Deus? Mas o desafio se levanta e você se esquece. O desafio se levanta na tua frente e você foca nele e esquece o que Jesus já te disse. Jesus fala assim: olha, Marta, eu já não te disse. Jesus está falando para você hoje:
minha irmã, minha filha, né? Minha filha, eu já não te disse que eu vou restaurar a sua casa? Espera nele. O que é que o Senhor já te disse? Jesus já não te disse? Minha filha, eu vou te usar para abençoar outras mulheres, então deixa o Senhor te preparar. O Senhor já não te disse? Minha filha, eu tenho uma pessoa preparada para você, que vai cuidar de você, que vai honrar os teus sentimentos, então espere nele. Minha irmã, o que é que o Senhor já disse para você, mas por você focar no desafio, por você focar no preço que isso custa, você esqueceu o que Deus falou para você. O que é que o Senhor já te disse? Você desistiu? Você desistiu de viver o que Jesus disse que você ia viver? No meio do caminho você se cansou? No meio do caminho você se achou indigna? Você achou que você não conseguia? No meio do caminho você desacreditou, você falou, acho que eu entendi errado, acho que não é para mim não. Ei, essa noite o Senhor está te falando, Marta, eu já não te disse, Marta? Eu não te falei? Eu posso fazer na sua vida. Se Ele falou que Ele vai te usar para a glória dEle, Ele vai te preparar para isso. Se Ele falou que vai restaurar a sua família, pode até estar cheirando mal, Ele vai fazer. Se Ele disse que tem uma pessoa certa para você, espera nele, porque Ele não falha. Se Ele disse que Ele vai prosperar a sua vida, permaneça fiel. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Não desista, permaneça. Eu creio que aqui nessa noite se levanta um exército de mulheres que vão permanecer. Você não vai mais desistir. Você vai parar de desistir dos teus sonhos. Você vai parar de desistir da tua família. Você vai parar de desistir dos teus negócios. Você vai parar de desistir do chamado de Deus na sua vida. Você vai parar de desistir. Você vai crer e você vai ouvir de novo o Senhor falando: filha, eu já te disse. Eu já te disse. Você pode fechar os seus olhos? Se você pode e quer, curva a sua cabeça. Creia, 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 creia em nome de Jesus. Creia naquilo que Jesus te disse. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Se Ele falou, vai acontecer.